Salve, salve, galera do Panthers Brasil, Panther Nation. Estamos aqui para mais um podcast. Depois da semana 1, vem a semana 2. Semana 2 versus Cardinals. Panthers perderam para os Cardinals de 27-22. E estamos aqui novamente com Daniel do Carolinismo e Doug. Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vez falando de Carolina Panthers e uma derrota daquelas que acaba pegando um pouquinho mais, né? Do jeito que foi. E também por mais uma circunstância em que a gente continua atirando no próprio pé. É frustrante, mas vamos que vamos. Bom dia, rapaziada. Bom dia, Quinte. Bom dia, Daniel. Bom dia, galera que escuta a gente. Perdemos para o nosso freguês, que é bem complicado, né? Como a gente tinha comentado no último podcast, a gente estava 7-1 nos últimos 8 jogos, então é meio triste isso acontecer. Mas é o Carolina Panthers, né? Não dá pra negar que os Cardinals fizeram de tudo pra gente ficar 8-1, né? Eles fizeram de tudo. O começo do jogo foi bem desagradável pra gente. 2 turnovers nas 2 primeiras posses, um fumble do Bryce Young, depois uma interceptação. Acho que, assim, apesar da pressão nele, pressão latente no pocket, não dá pra tirar a responsabilidade do Bryce Young dos 2 turnovers. E é disso que eu quero começar falando com você, Dani. No último podcast a gente começou falando da defesa. Hoje a gente vai começar falando do ataque, porque eu acho que o ataque ele acabou pautando o jogo. Não que a defesa tenha ido bem também, a defesa tenha ido, assim, superado expectativas e etc. Mas eu acredito que muito que aconteceu com a defesa foi consequência dos erros do ataque. E aí, perguntar para você, o primeiro tempo a gente já sabe que foi ruim. Mas o segundo tempo, você acha que o que a gente viu no segundo tempo pode ser reproduzido na partida contra os Falcons? Vamos ter a nossa estreia em casa versus o Falcons na próxima semana, no domingo. Você acha que realmente dá para tirar algo de bom do que a gente viu do Bryce Young no segundo tempo? Ou você acha que é só consequência do garbage time? Essa é uma boa pergunta, cara, boa pergunta, porque acho que essa pergunta é justamente o que vai estar definindo hoje quem é otimista e quem é pessimista, né? Acho que se você for nas redes sociais e ver quem tá otimista e quem tá pessimista, são basicamente as duas respostas possíveis para essa pergunta que você fez, né? Olha, eu acho bem difícil de te falar. Assim, o que a gente tem de números é que, de fato, no segundo tempo, o Bryce Young é mais produtivo, tá? Tanto em estatísticas normais quanto nas estatísticas avançadas. Ele é claramente mais produtivo no terceiro e quarto. Mas aí você pega que em ambos os jogos a gente estava tendo que correr atrás do placar e muito provavelmente os dois times tiravam o pé do acelerador para, né, a gente conseguir esse nível de produção. Mas ao mesmo tempo, nesse jogo contra o Cardinals, por exemplo, eu não consigo falar que o Bryce não jogou nada, né? Porque, querendo ou não, a gente estava correndo atrás do placar e chegou um momento do jogo que a gente teve a bola para ganhar o jogo, né? E mesmo assim ele conseguiu, quer dizer, não chegou a ser exatamente na hora que a gente teve a bola para ganhar o jogo, mas ele conseguiu ir levando o time, né? Apesar do o perigo foi crescendo para o Cardinals e eles continuaram não reagindo, então talvez tenha uma margem para falar que de fato ele foi bem e tudo mais. Mas é bem complicado de falar, cara. E assim, o que a gente pode dar como fato, na minha opinião, é que ele jogou bem, sim, no segundo tempo. Independente de garbage time ou não, acho que foi uma performance boa dele. Eu acho que teve um senso maior de urgência. Eu ainda estou analisando a All-22, né, dessa parte do jogo. Eu comecei vendo ontem, o primeiro tempo. Não consegui terminar, mas enfim. E a impressão que passa é que o Bryce, sei lá, acho que as coisas só clicam um pouco mais para ele. Eu não sei explicar exatamente porquê, eu não sei se é falta de concentração no início do jogo, que é o que levam a tantos turnovers, acho que já são 4 ou 5 nessa temporada, que é um número, assim, muito alto. São Muito 5. alto. São 2 fumbles e 3 interceptações. E se a gente pode contar pick six que não valeu no outro jogo, né? Então seriam 6. Ele é o primeiro em interceptações, tá? Acho que ele é empatado com alguém primeiro em interceptações. Fumble também deve ser próximo ali. Então, assim, 5 turnovers, 2 jogos, gente, isso é um número muito alarmante, mas muito alarmante. Eu tô falando isso a semana inteira, falei no meu pós-jogo, falei no Twitter, que um quarterback bom não pode cometer esse tipo de erro no terceiro ano, tá? Um quarterback bom cuida da bola, um quarterback bom se defende, evita esse tipo de situação, e o Bryce não tá fazendo isso. Agora, não sei se você vai querer entrar nesse assunto, mas já entrando,
se eu acho que o Bryce vai conseguir replicar o sucesso do segundo tempo desde o começo contra o Falcons, eu acho difícil, cara. Eu não sei, tipo, existe essa possibilidade porque, de verdade, eu acho que o que separa ele de ter um jogo bom, completamente bom, tipo, de início ao fim, é só cortar esse turnover idiota, sabe? Eu acho que já é um tema que, se ele acabar cortando em um jogo, a gente vai conseguir falar que foi um jogo bom dele. Ô, Dani, Porque, só um pode falar. comentário. Eu acho que se inverte os tempos, tipo, se ele começa o primeiro tempo como ele começa o segundo, eu acharia de boa. Tipo, ele tem interceptação no meio do jogo, não tem problema. Ele tem interceptação e fumble no começo do jogo. Já Sim. atrapalha completamente o time. Tipo, não tem o que fazer. Aí... Isso acaba cortando totalmente o script, né? Porque, assim, pra quem não sabe, os times da NFL, eles entram em campo, eles geralmente têm um scriptzinho, que é basicamente aí umas 25 jogadas que eles vão seguir no começo do jogo, com o plano, né? Qual que vai ser a ideia deles de execução, tudo mais. Que é quando o Caleb Williams vai bem. Que é quando o Caleb Williams vai bem, por exemplo, e muito quarterback. Então, assim, às vezes quando você vê um quarterback indo bem na primeira campanha do jogo para morrer depois, é geralmente porque já fugiu do script, já se adaptaram, enfim. Mas, o Panthers, aparentemente, a gente tem um script, só que aí, por causa do nosso quarterback, o script vai para o espaço e a gente tem que ficar correndo atrás do prejuízo o tempo todo. Então, assim, se a gente parasse de dar tiro no próprio pé, e aqui eu não vou incluir só o Bryce Young, porque a quantidade de drop, a quantidade de execução feia que tem nesse ataque é preocupante. E na defesa também, porque eu não vou perdoar Ed Rivera de jeito nenhum. É preocupante, cara. A gente tem que começar a agir como um time, tá? Agir como uma unidade. O Panthers não está sendo uma unidade nesse momento. Tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa que está fora do padrão, fora do ideal, né? E por isso a gente está aí com 2 derrotas, e nas 2 derrotas tendo que correr atrás do prejuízo no terceiro quarto. É isso. E aproveitando o que o Dani falou, Doug, eu acho que esse mau momento da franquia não passa só pelo Bryce Young, e claramente os erros de execução vêm de um lugar maior, né? Muitas críticas foram feitas também ao Dave Canales no domingo. Chamadas que demoraram também a engatar a marcha, né? E no último drive, quando a gente teve a chance da virada, uma virada que em determinado momento parecia impossível, todo mundo já tinha largado, todo mundo já tinha colocado o jogo de canto para ver ali pelo SofaScore, né, da vida. Eu, pelo menos, fiz isso. Quando os Cardinals abriram 27-3, eu falei assim, mano, vou parar de ver esse jogo, vou colocar aqui do lado e vou ver o que acontece. Aí, quando saiu o primeiro TD, eu liguei o Game Pass pra ver como que tinha sido o TD. E daí pra frente, tipo, as coisas foram caminhando, né? Teve interceptação, a defesa parando em determinados momentos ali. Os Cardinals também conseguiu segurar, a verdade é que conseguiu segurar o ataque dos Cardinals no segundo tempo. Mas o ataque não conseguiu fechar o jogo. Como diria o Maestro Júnior, rodar a faca, né? E eu acho que isso passa pelas chamadas do Canales. O Canales foi muito displicente no último drive. Eu também não, assim como o Dani, não terminei de ver o All-22, mas o que eu queria ter visto foi o último drive. Eu vi o último drive, pra mim foi um mau sinal, viu? Foi um mau sinal. Ele poderia ter simplificado muito mais o jogo. Acho que ele se desesperou para ter uma big play e colocar os Panthers em condição de lançar para endzone. Acho que talvez pela limitação que o Bryce Young tem no braço. Enfim. Ele mesmo falou isso, tá? O próprio Canales falou isso em coletivo, que ele foi muito agressivo. Exatamente. E aí, eu nem sabia da entrevista, mas é o que o tape mostra, sabe? Se ele fosse mais honesto, ele ia falar, eu fui burro, mas tudo bem. Acho que ele não vai admitir. Então, por favor, Doug, elabore nessa sua afirmação de que o Canales foi burro seja no último quarto, seja no período no primeiro tempo. O que você acha que faltou pro Canales? Bom, então, eu acho que, igual você falou, né? Não é só o Bryce, não passa só pelos jogadores. A franquia já é bem disfuncional há anos, né? Então eu acho que eu falo muito essa frase: o azar persegue os fracassados. O Cardinals tentou fracassar muito porque, eles tentaram entregar muito esse jogo. Nunca vi um time fazer tanta força. Eles não giraram a faca.
E dava para perceber que os Cardinals deram uma segurada ali, parece. Tipo assim, não que os caras vão propositalmente deixar a gente fazer ponto para não ficar humilhante. Mas, obviamente, os caras dão uma segurada, tá? 27-3 no terceiro quarto, galera. Os caras voltaram com a posse e 27-3. Quem tinha que correr atrás era a gente. E a gente até conseguiu correr. Mas, assim, durante até todo o jogo, a gente vê que isso começa desde o ano passado. Mas ano passado a gente tinha, né, um head coach de primeiro ano e tal. A gente vê que o Canales, até ele conseguiu ano passado implementar um jogo corrido. Esse ano, que era a nossa maior fortaleza do ataque ano passado, não tem mais jogo corrido. E não faz sentido para mim, porque eu acho o Chuba um bom jogador. A OL tá praticamente a mesma, então, assim, isso atrapalha o Bryce. E as chamadas do Canales, assim, desde a Red Zone, que a gente já critica muito, ele parece que ele não sabe chamar jogada na Red Zone. Eu não lembro de, em nenhum dos drives desse ano, ter tido um target pro Titaroa na Red Zone, o que é esquisito. Porque o maluco tem 1,99 de altura, 2,15 m de altura, só jogar a bola nele. Ah, tá, acho que teve, né? Teve até aquele. Foi um fadezinho do Bryce, só que o Bryce fez um passe muito ruim, então. Agora que eu lembrei, eu até pensei nesse depois. Mas, tipo assim, é um target pro Teitaro, que é o melhor wide receiver, que, tipo assim, eu falei no podcast passado, o Teitaro tem que ter, não é 10 targets, igual ele teve esse jogo, é 18, 20, 30 targets. Por mim, o Bryce Young lançou 55 bolas no último jogo, né, contra os Cardinals. Pra mim, é 55 bolas no Teitaro. Ah, mas isso não pode, tá? Foda-se. Tipo assim, é o único cara que presta naquele ataque. Eu gostei do Brian Tremaine também, que entrou. Só que, assim, não tem como ter o Anthony Ligeti de wide receiver 2, velho. Tipo assim, o Hunter Renfrow tinha que jogar. Ele fez 2 TDs, até que ele, né, tipo, não teve um jogo horrível, mas ele não teve um jogo bom também. Os TDs foram bons, mas o Renfrow, ele ainda, né, ele dá umas erradinhas, ele solta umas bolas que não poderia. Mas é isso, assim, o Canales, eu sinto que ele é covarde, né? Até a gente comentou muito no grupo durante o jogo, aquela bola que tava 10-3, eu acho, e a gente tinha, acho que antes de ir pro intervalo, a gente tinha a bola antes dali dos 2 minutos, ou próximo dos 2 minutos, não era, Dani? Acho que você até comentou lá. 1 minuto e 50, 3 timeouts. Isso, então, tipo assim, a gente poderia ter chamadas inteligentes ali, a gente tem um three and out e toma um TD, aí fica 17-3. Aí, gente, tipo assim, isso é covardia, o Canales é covarde. E no último drive, o Bryce lançou uma bola na direção do Teitaro, acho que 2 bolas na direção do Ligeti, e tipo assim, era só passe longo, que não fazia sentido, não tinha uma variação. Quando o Canales tentou correr, que até poderia ter corrido mesmo, uma corrida nada, tipo assim, sabe, uma corrida no meio ali, não fez nada. Tipo, ele não tenta nada diferente, ele não tenta, sabe, qualquer jogada diferente para tentar quebrar ali uma, sei lá, tipo, a gente teve faltas da Arizona Cardinals que nos ajudaram, a gente teve faltas do nosso ataque também, né, que deram uma avacalhada, voltaram para trás no campo, mas assim, dava pra gente ter distribuído a bola melhor naquele drive, e o Bryce talvez, né, feito algum trabalho melhor, mas acho que as chamadas do Canales foram todas tipo assim, não, a gente tá com uma terceira para 18, não, tem que jogar 18 jardas pelo menos, tem que jogar lá na linha para passar e ter o first down, em vez de tipo assim, não, velho, vamos tentar conseguir umas 10 aqui, depois a gente consegue 8, 9. É isso que é esquisito, sabe? Tipo, e eu sinto que, mesmo ele falando na coletiva que ele foi muito agressivo, eu não sinto que ele parece que quer mudar. Eu acho que ele só fala isso, tipo, nossa, eu errei hoje, beleza. Foda-se, vou seguir fazendo o meu plano de jogo, que é essa merda, que não tá indo dando certo, e é isso, tipo assim. Cara, eu concordo muito com você, Doug. Eu acho que é exatamente isso que o Tip mostra. Tipo assim, uma segunda para 18, o Canales ele não quer construir jardas para tipo, facilitar a terceira descida. Ele já quer converter a segunda para 18, entendeu? E posso fazer um comentário? Por favor. Só mais um tema de coisas que eram boas ano passado, mas que esse ano regrediram. Gente, o que a gente teve de game winning drive ano passado, essas campanhas de fim de jogo que a gente fez bem, a gente era bom, a gente era clutch. Uhum. Aí chega na primeira situação esse ano, tem isso. Tipo, é como se a gente tivesse começado do zero. Eu não sei o que acontece, cara. E é esquisito porque a gente tinha todo momento do jogo. Tipo assim, a gente recuperou uma sidekick, tava perdendo por 27-3, a bola tava na linha de 50 ali. Tipo assim, a gente tinha tempo, não tava faltando 15 segundos, 30 segundos, tava faltando 1 minuto e 50, eu acho, né? Tipo assim, foi logo depois do time no atual. Não, tinha muito tempo, a gente tinha um timeout. Gente, tipo assim, era simples o Canales fazer, sabe? É só fazer o simples. E ele não faz. E, assim, ainda para criticar ele, que na coletiva ele ressaltou de novo, que alguém, eu acho que, graças a Deus, perguntou do Ligeti, né? Ele falou, não, a gente não vai diminuir os targets. Parece, não desse jeito, né? Mas não vai diminuir o trabalho do Ligeti em campo. Gente, não tem trabalho, 8 targets, menos 2 jardas. É a segunda vez que acontece isso na NFL.
o Lipe trouxe no grupo pra gente. Só um outro cara em 2013 teve essa stat, com 8 targets negativo de jardas. Qualquer um que tá escutando esse podcast, a gente teve mais jardas que o Ligeti na partida, e a gente nem jogou. Tipo assim, não faz sentido ter esse cara em campo, sabe? Tipo assim, pra mim é trocar ele por qualquer coisa. E eu dispensaria ele, porque sobe Bryce Tremaine, Jimmy Horn Jr. tá sendo health scratch todo jogo. Sobe esse menino, deixa esse menino jogar. Sei lá, sabe? Faz alguma coisa, porque o Ligeti não dá mais, não. Pois é, cara, bem complicado isso, bem complicado mesmo, né? Essa situação do ataque, porque infelizmente, são vários problemas e problemas que a gente achou que não teria né, nessa temporada. Dito isso, a gente ainda tem problemas na defesa também, né? Mas não sei vocês, eu consigo ver uma evolução da semana 1 para essa semana. Acho que a defesa foi muito mal na semana 1, e nessa semana foi só mal. E aí resta saber também se foi pelo contexto, se não foi, até porque tomamos muitos pontos no primeiro tempo, depois ainda tivemos o drive. Resta saber também se o material humano prejudicou, porque para mim a jogada que marcou a defesa nesse jogo foram 3 jogadas, na verdade, que eu posso citar, e eu não vou ser injusto aqui. Foi o sack do Princely Umanmielen, foi a interceptação do DJ Wonnum, que querendo ou não foi por conta de pressão, e aí a blitz do Roseburn, que ele pega o Kyler Murray limpo e cede um scramble para tipo 30 jardas. Aí eu acho que tem esses 2 paralelos, e vale citar aqui também para o pessoal que tá nos ouvindo, nos assistindo, que via Next Gen Stats, os Panthers têm o mesmo número de pressões que o Nick Bonitto, o Edge dos Broncos. Eles estão empatados em 15, né? Então, os Panthers têm 15 e o Bonitto tem 15. Aí logo em sequência vem o Indianapolis Colts com 14 e o Chicago Bears com 13. Então, realmente dá para perceber que a gente pressiona pouco o quarterback, e se a gente pressionar pouco o quarterback, acho que a defesa não vai ter muito futuro, né? Vai ser realmente na casa dos 20 pontos, dos 30 pontos que a gente vai conseguir segurar os jogadores. Dito isso, o jogo corrido dos Cardinals não funcionou, né? James Conner aí teve um touchdown, mas teve média de 3,1 jardas por carregada, teve só 34 jardas. O próprio Kyler Murray só conseguiu correr nessa situação do Roseburn. Trey Benson também não teve muito sucesso. Enfim, acho que o ataque de forma geral dos Cardinals poderia ter performado mais, e aí resta saber se tiraram o pé ou não. Doug, o que você acha disso? Depois Dani já pode completar, por favor. Assim, a defesa foi um pouco melhor mesmo. Ela cedeu 20 pontos, né? Porque o Bryce entregou 7 naquele fumble. Então bom ponto. Essa parte aí é interessante de falar. Realmente a gente saiu de dar 200 jardas quase para o Trevor Etienne para ceder menos de 100, né? Acho que a gente cedeu menos de 100 somando todo mundo ali dos Cardinals. 82. 82, né? Foi interessante. Eu acho que tem muito, tipo assim, talvez por questão de jogo, já voltaram 27-3 no intervalo, então talvez assim, não sei se eles, eu realmente não sei, tipo, se eles não quiseram mais correr ou se a gente estava fazendo um bom trabalho. Eu até gostei mesmo da defesa, né? O jogo corrido foi interessante. Eu sigo não gostando do Evero, o que ele faz nas marcações da secundária, ele não faz sentido nenhum. A gente só vê o Jaycee Horn correndo atrás de Tyrande 4 dos caras, não faz sentido nenhum a gente deixar. E mesmo assim, a gente tem tanto ele quanto o Mike Jackson com boas notas, assim, nos 2 jogos, né? Eles são os melhores cornerbacks praticamente, junto com o Dante Jackson no PFF ali, parece. Então, Poderíamos assim, ter. Desculpa te interromper, Doug, mas poderíamos ter os 3 melhores. 3 dos melhores corners da NFL no mesmo elenco. Meio complicado ter mantido o Dante Jackson, mas tipo assim. Não, tô brincando. Não tinha como. Mas assim, o grupo de linebackers é o que mais a gente vê nesse time que atrapalha, e a gente tem um GM que era linebacker, um bom linebacker, e ele tem essa mentalidade de contratar caras que ele sabe, acha que vão fazer um bom trabalho na cabeça dele, mas assim, ele ir para a temporada com esse grupo de linebackers não faz sentido nenhum, sabe? Trevin Wallace não existe, o maluco é muito burro, novo e burro, porque, né? O Roseburn, puta que pariu, esse cara não tem nem tá no campo, tipo assim, a gente até trouxe um linebacker, eu acho que
eu não sei se era dos Ravens, ou o center foi dos Ravens. O linebacker era do Bengals, mano. O linebacker é do Bengals. Não que seja muito bom, né? Porque a defesa do Bengals também... Nome impronunciável, inclusive. Esse cara aí, NPC total, mano. Vou falar pelo número depois, quando ele escolheu o número pelo Panthers. Mas, assim, a defesa... Tipo assim, eu não acho que ela foi o principal culpado desse jogo, assim. A gente entregou um campo curto, né? Pro Arizona Cardinals. Depois, antes do intervalo ali, a gente entregou mais uma bola, um campo mais ou menos ali curto ali para os Cardinals, que depois do punch, né? Que o Canales foi covarde e não quis, né, fazer um 2-minute drill ali para a gente talvez empatar o jogo. Então, acho que a defesa ela foi melhor, ela mostrou algumas evoluções, tem até as diferenças, né? Primeiro tempo ela toma mais pontos e toma mais jardas, segundo tempo ela dá uma diminuída, acho que nos 2 jogos, mas pode ter sido um pouco pela questão de jogo mesmo, né? Já tava 27-3 e tal, e o Cardinals tirou o pé um pouco. E é fato que a defesa vai ter um grande teste contra o Atlanta Falcons nessa próxima semana, né? A gente viu aí o Atlanta Falcons no Monday Night contra os Vikings. A defesa dos Vikings conseguiu, entre aspas, segurar, porque o Atlanta Falcons também teve um problema no ataque de não conseguir definir jogadas, né? Chegar na red zone e sempre chutar o field goal. Mas, pô, pra ser sincero com vocês, do que a gente viu do Bijan Robinson e do Tyler Allgeier, e esse jogo terrestre do Atlanta Falcons é muito forte. E resta saber se os Panthers vão conseguir segurar, porque acho que isso vai ser uma parte fundamental do game plan dos Falcons. Conseguimos segurar o Trey Benson e o James Conner, que eu até cheguei a pontuar, destacar no podcast anterior. Mas o Bijan Robinson tá numa prateleira acima, o cara tá se movimentando de uma forma que é simplesmente bizarra, tá caminhando pro auge físico dele, e o ataque vai ter que responder na mesma moeda, a julgar pela última semana da temporada passada, que a gente teve que ficar sempre no pé dos Falcons para não deixar o jogo escapar, e aí sim finalizar o jogo no overtime. E aí, o que vocês esperam, tanto do ataque quanto da defesa? Quais vocês acham que são as chaves para os Panthers nesse home opener roubarem uma vitóriazinha? Até porque a gente colocou como vitória, né, no nosso infame schedule preview aí que não foi ao ar. Que graças a Deus não foi ao ar. Exatamente, porque do jeito que as coisas estão caminhando, a gente passaria vergonha, né? Sim. Colocaríamos o nosso orgulho em detrimento aí. Vai lá, Dani, pode começar. Eu tô com muito medo para esse jogo. O que você falou até agora é um reflexo disso. Bijan Robinson e Tyler Allgeier. Ai, cara, só de pensar desses caras correndo contra essa defesa aí me dá medo. E se eles não correrem, é a carinha do Ejiro Evero deixar o Drake London ter o jogo da vida dele. Ou o Darnell Mooney, enfim, seja lá quem for. E também algo que pode ser preocupante é o pass rush de Atlanta, que pela primeira vez a gente está vendo um pass rush efetivo dos caras em sei lá quanto tempo, né? 10 anos, sei lá. Aparentemente a duplinha lá que eles draftaram tá conseguindo produzir bem, né? Apesar de que eu acho que o problema dessa pick nunca foi a qualidade dos jogadores, mas sim quanto eles pagaram. Pode falar aqui. Dani, só para acrescentar ao que você acabou de dizer, um amigo meu, abraço Enzão, tamo junto, ele é torcedor dos Vikings e ele disse que soltou uma estatística ontem, a gente nas conversas sobre o jogo, disse que o Atlanta Falcons teve o maior número de pressões, não sei se foi um jogo contra os Vikings, enfim, desde 2018, assim, 2000 e alguma coisa, foram muitas pressões mesmo no J.J. McCarthy, e acho que a consequência, principalmente para um QB basicamente calouro, né, foi mostrado aí, e o nosso QB não é muito diferente, né? Infelizmente. Então, a linha ofensiva do Vikings está bem ruim, então acho que talvez isso explique um pouco dessas pressões aí, mas, assim, querendo ou não, acho que você não tem tanta pressão assim, mesmo enfrentando uma linha ruim, tá ligado? Tem qualidade ali, acho que dá para dizer que é um grupo que pode ser perigoso. E aí a gente volta pro assunto, né? Nosso quarterback sabe segurar a bola? Isso vai ser bem importante, né? Se ele vai ser bem pressionado, vai ser um fator determinante se ele consegue segurar uma bola e evitar um fumble ou não.
E aí, acho que, cara, em geral, acho que vai ser jogo enjoado, jogo divisional é sempre assim. Hoje eu não tenho nem confiança que a gente vai varrer o Saints, tá ligado? Quem dirá ganhar um jogo. Então, o Falcons é um adversário que sempre pega no nosso pé, sempre, time chato de jogar contra, mesmo sendo em casa. Eu tenho medo desse jogo, acho que pode acabar saindo pela culatra, assim, bem fácil, mas bem fácil mesmo, porque acho que é um cenário perfeito, assim, para destruição, né? Os caras têm um ataque funcional, né? Um ataque que talvez não consiga executar ainda na red zone quanto deveria, mas é um ataque que tem o Drake London, que apesar de eu não ter muito medo dele, é um cara bom e que quando ele for alinhado contra o Charles Smith-Wade, que vai acontecer, ele deve conseguir produzir alguma coisa. Aí você tem o Bijan Robinson, Michael Penix, que tá sempre soltando a bola, enfim, consegue distribuir o jogo. Vai ser um jogo perigoso, cara. Acho que a chave do jogo, ela fica no Panthers conseguir de algum jeito executar o jogo corrido, gastar relógio e parar, né, Bryce Young, de cometer turnover no começo do jogo e deixar o jogo escapar no primeiro quarto, segundo quarto. Se a gente fizer isso, conseguir controlar a partida, pelo menos no primeiro tempo, só o primeiro tempo, talvez a gente tenha uma chance maior de vitória aí, mas eu não estou otimista, não estou otimista não. Eu vou ter que acompanhar o Dani. Tipo, eu realmente não vejo a gente conseguindo ganhar esse jogo. Tipo assim, eu fui olhar aqui as estatísticas do Bijan Robinson. Ele tem 265 jardas e 4 TDs em 2 jogos contra o Panthers na carreira, né? Que jogou só ano passado. E eu acho que ele veio para dobrar isso aí. Para acrescentar, Doug, no caso, corroborar com o que eu disse antes de vocês começarem a analisar, os Falcons tiveram 219 jardas corridas entre Bijan Robinson e Tyler Allgeier contra os Vikings, né? Então, algo realmente perigoso. Tipo assim, eu acho que dá pra gente, não sendo otimista, não vou ser, porque não tem como, talvez se a gente conseguir parar igual a gente conseguiu parar o ataque corrido dos Cardinals, que obviamente é bem menos eficiente que o dos Falcons, né? Porque o dos Falcons tem 2 jogadores que eu acho bem bons, assim, comparado a James Conner e, sei lá, Trey Benson. Eu acho que pra gente ganhar esse jogo aí é o que o Dani mesmo falou, não tem como, o Bryce não pode ter turnover nos primeiros quartos, assim, para já não matar o jogo, porque eu acho que os Falcons, mesmo que eles tenham ido mal na red zone contra os Vikings, até no primeiro jogo também, eu acho que eles não foram tão bem assim, né, contra Tampa Bay. Ainda assim, eu acho que se a gente ficar entregando o campo curto pros os caras vão começar a pontuar, mesmo que seja field goal, é ponto no placar, né? Eu acho que vai ser complicado. Eu não vejo muita melhoria, porque eu não vejo o Canales mudando a ideia de jogo dele. Eu não vejo, tipo assim, se vai ser fácil a gente voltar com o nosso jogo corrido, que era o ponto forte. Ele vai continuar dando alvo para cara que não precisa ter alvo. E eu acho que ele não, sei lá, mesmo que o Tetaroa tenha sido bem envolvido, né? Eu gostei desse. Né, ele teve, acho que 9 ou 8 targets no primeiro jogo, 10 nesse. Se for subindo, beleza. Eu acho que até faz sentido os targets do Tetaroa ir subindo, mas ele tem que ser o foco do nosso ataque. Tipo, o ataque tem que ser baseado no Tetaroa. Ele já mostrou que ele é diferente, absurdo. As jogadas que ele consegue uns catches, tipo assim, saindo de campo às vezes, mesmo que ele tá fora do campo, naquele. Acho que é o primeiro drive, talvez, não sei. Ou o segundo, que ele pega uma bola. Tipo assim, ele já tá pisando fora de campo, mas ele segura a bola. O cara tá empurrando ele segura a bola com uma mão. Tipo assim, ele é absurdo, não tem como. Ele tem que ser mais envolvido. E, sei lá, infelizmente, eu não vejo a gente conseguindo ganhar muitos jogos esse ano, e principalmente isso contra os Falcons. Eu acho que vai ser complicadinho. Se vocês querem um pouco de otimismo, acho que, assim, só para tacar no ar aí, quem quiser agarrar esse brilho já de otimismo... Já sei o que você vai falar, já. Acho que não, calma aí. No ano passado, né, antes daquele jogo da semana 18 contra o Falcons, a gente veio daquela surra contra o Buccaneers, em que deu tudo errado, a gente tomou 48 pontos na cara, alguma coisa assim. A gente foi sem Chuba Hubbard, tava tudo dando errado, acho que sem Robert Hunt também, se não me falha a memória, se não me falha a memória, acho que foi o Zavala que jogou aquele jogo. E a gente foi na casa dos malucos e meteu 44 pontos, vitória no overtime, melhor jogo da carreira do Bryce, enfim. Agora, quer se agarrar nisso? Pode se agarrar, mano. Eu não vou, mas enfim, NFL é NFL, né? Vou falar então aqui algo que vocês talvez possam se agarrar.
Mais um detalhe positivo. Bryce Young está positivo contra os Falcons na carreira, tá? Verdade. Ele é o pai do Falcons. Ele é pai do Falcons. Tá 2-1 aí. Lembrando que a derrota do ano passado, quem jogou foi o Dalton, não o Bryce, por isso essa diferença aí do recorde. Na teoria, então, era para ele estar 2-2, né? Pensando que provavelmente ele nos pés do Dalton não conseguiria vencer o jogo. Mas enfim, tipo, o histórico dele contra os Falcons é positivo. E aí é algo pra gente talvez ver a superstição um pouco do nosso lado, né? Pro domingo. Se é que isso é possível. Quem dera, né, mano? Conseguir se agarrar em alguma coisa assim. Eu acho complicado. Então é isso, rapaziada. Mais alguma coisa que vocês queiram mencionar tanto do jogo contra os Cardinals, tanto pro jogo contra os Falcons? Cara, eu ia falar alguma coisa. Só a pontuação, né? Que é a coisa mais Panthers do mundo. Tomar uma surra no primeiro tempo, voltar no terceiro quarto, conseguir, transformar a piada em verdade, né? Que eu tava no Twitter falando de lá remontada, falando que o Panthers ia virar o jogo, mas nem eu acreditava naquilo. E aí a gente recupera um onside kick, que não acontece nunca, né? Acontece 2 vezes por ano. E, né, nossa cara também dá um tiro no próprio pé, não conseguir completar um passe na campanha final e perder o jogo. Bryce Young 0 de 6, né? Basicamente carregado pelas faltas. Cara, a Arizona queria muito que a gente queria muito entregar esse jogo pra gente. E o Johnson tava machucado. Acho que os 2 corners deles não estavam no campo. Então, assim, esquisito esse último drive ali contra a Arizona. E o Tetaroa não conseguiu 2 targets na campanha. Um target só pra ele, né? Um target foi um pra targetzinho, ele. tipo, sem vergonha, tá ligado? Acho que era uma rota out, assim, que nem deu certo. O Bryce errou o passe, enfim. Não tinha assim, essa campanha, essa última campanha poderia ter sido conduzida de diversas formas diferentes, velho. Diversas formas diferentes. Eu acho que o tape dessa última campanha é pra você mandar, colocar e falar, galera, que ó, isso aqui, como você não quer chamar um jogo, é assim. Exatamente. Se você não quer chamar uma campanha, isso aqui que você não quer fazer. Então vamos fazer o contrário do que a gente fez aqui e mudar completamente, porque... Mas eu não concordo, eu não acho muito começa com a corrida com o Chuba Hubbard, né? Isso que é inacreditável, velho. Uma jarda no meio dos tackles, tá? Ai. Saudade do meu jogo corrido, cara. É verdade. Acho que inclusive, o nosso fracasso passa muito por isso, tá? Porque ano passado a gente conseguiu correr com a bola e esse ano tá muito difícil, são chamadas muito ruins. E vou dizer aqui uma coisa que me incomoda no canal desde o ano passado, não reclamava porque funcionava o jogo corrido no ano passado. Mas a gente não tem fullback, gente. A gente não tem fullback, a gente não corre com mais bloqueadores. Tipo, beleza. Vai correr numa I-formation, o negócio vai ficar mais escancarado do que já é, né? De correr numa pista, numa single back, igual o Canales gosta de correr. Mas caramba, tipo, a gente não pode trocar um dos linebackers por um fullbackzinho um pouco mais versátil, ou tipo... É que o Tremble tá, né? O Tremble, né? Eu acho que o Tremble nem jogou, na real, né? As 2 semanas jogou. Mas tá baleado, então, pelo jeito, né? Ele teve 20 jardas domingo. Não sei de onde vieram, mas teve. Pois nem lembro, mano. Eu confesso que eu nem lembro do Tremble nos 2 jogos. Eu não lembro dele no campo mesmo, não. Mas só uma informação, desde que o Canales saiu do Bucks, o Bucks tem um jogo corrido absurdamente melhor, né? Então, assim, eu sinto que o Canales tem esse problema com o jogo corrido. Não, mas ele foi, tipo assim, ele pior que assim, o jogo corrido com o Canales dos Bucks não era excelente, mas ele conseguiu utilizar, por exemplo, o Rashad White foi bem, né? Nesse inteirinho. Acho que, se não me falha a memória, era o pior ataque em jardas de eu também acho terrestres daquele ano, tá? Vou confirmar essa informação. Eu também acho que era. E depois virou um dos melhores, não foi? Chegou o Buck Irving também e tal. Pois é, mas tem que ver também, porque, assim, eu tenho a lembrança de que o Rashad White era bem utilizado, tipo, em screens, tipo, enfim, esse tipo de coisa. Na época do Canales. Posso estar errado, mas eu tenho essa lembrança. O que eu lembro é que ele era ruim em jogo corrido, e eu lembro que quando a gente contratou ele, a gente até a gente comentou sobre, eu via muita gente comentando, tipo, ele vai ter que melhorar essa parte do jogo dele, chamadas de jogo corrido dele tem que ser um pouco melhor, porque no Bucks não era muito interessante, não ajudava muito o Baker, né? Mas... Entendi.
Sei lá, viu? Acho que a gente também tem que se apegar ao ano 1 aí, que o Chuba Hubbard foi bem, E assim, hoje a gente tem mais profundidade na posição, né? O Rico Dowdle também tá aí, o Rico Dowdle é um bom running back. Produziu também mais de 1.000 jardas ano passado, assim como o Chuba produziu. Mas chegou aqui e não tá fazendo nada, né? Tá esquisito. Vocês querem Jogo os números? terrestre. Daí, Vai, Dani. Informação. 2023, Tampa Bay Buccaneers, média de 3.4 jardas por carregada e um total de 88.8 jardas por jogo. Os dois piores da NFL. Então é o Canales, é o jeito dele, tipo assim. Não tem o que fazer. Acho que a exceção da regra foi o ano passado mesmo. Foda. De quanto, Enfim. Gente, vamos ver o que vai acontecer no domingo. Vamos ver se a gente vai gravar mais um podcast caindo aos pedaços, né? Ou se a gente vai ter algo a comemorar. Seria bom, né? Se a gente pudesse comemorar uma vitóriazinha nesse início. Até porque a nossa primeira vitória, ano passado, veio na semana 3, né? Então... Foi mesmo, contra o Raiders. Contra os Raiders, exatamente. Um jogo que a gente já tinha, de certa forma, jogado a toalha, né? Já. Por incrível que pareça. E amassamos, Então cara. Mandem seus beijos, rapaziada, por favor. Pode ir, Se despeçam da Panther Galera, Nation. tô nesse clima de Panthers acabar com a minha vida, então não vou mandar beijo pra ninguém. Vai tomar no teu Evero, Canales e Bryce Young também. Vou tirar ele da reta, não. Não poupa ele não, poupa ele não. Eu vou poupar não. Ele é pequeno, mas eu vou continuar xingando ele. Mas Iliguete, sai do meu time, por favor. Por favor, meu Deus, faça igual a gente conseguiu fazer comigo, troca esse maluco para qualquer lugar, XFL, troca aqui pro Brasil para ele trabalhar de pedreiro aqui, tá precisando. Gente, assim, não pode continuar em campo, não. É isso. Cara, eu mando meu beijo aqui pro meu amigo Pedro, que vai casar. Estarei no casamento dele daqui 2 meses, mas compramos o terno, aluguei o terno fim de semana passado. Aí sim. Vai ser da hora. Mando um beijo também pra Tetaroa Macmillan, você salvou minha vida, eu te amo. E aí fica meu melhor para Bryce Young, Ejiro Evero, que vai continuar na minha lista até o fim dos tempos, Dave Canales e, obviamente, Xavier Liggett. Melhore urgentemente. Eu estou implorando para você melhorar. É isso. É isso, rapaziada. Um grande beijo a todos da Panther Nation. Obrigado por nos escutar e nos ver também agora, né? Desde algum tempo que temos feito com o podcast com imagens, né? Com as nossas pessoas aparecendo. Então, é isso. Forte, fiel e sincero abraço a todos, menos alguns. Tamo junto.